Então foi isso que eu me apercebi lá há uns anos atrás, não é? Que tinha que haver algo mais que fizesse com que eu conseguisse ajudar estes meus clientes a mantê-los motivados, a mantê-los iniciar o processo e terminar o processo, não é? Porque se nós, como nutricionistas, sabemos o que é melhor para o cliente, não é? Mas é preciso que ele cumpra e que faça até ao final, não é? Porque se desiste a meio ou se só vai uma vez e depois não volta, obviamente que depois não vai ter resultados. E cabe-nos a nós também, profissionais, saber ajudar um pouquinho mais do que apenas o plano alimentar. E foi isso que eu me apercebi antes de entrar para o coaching, que tinha que haver alguma coisa, não é? Porque por melhor plano que eu fizesse, por os cálculos e estudasse mais a nível de nutrição e estivesse sempre em cima do acontecimento, ao nível das novidades, não é? Que a indústria alimentar está todos os dias a lançar um produto novo. Claro. E de emagrecimento, então, é de semana a semana, não é? Portanto, tinha que haver aqui algo mais que não passasse apenas pela nutrição. E foi quando, em 2010, eu resolvi dar assim uma volta à minha vida, não é? À minha carreira, à linha que eu estava a seguir. Foi quando eu comecei a perceber o que é que eu podia introduzir mais na minha conduta, não é? Sim. E depois, em 2011, então, foi quando eu me deparei com o coaching. Fiz a formação a nível de coaching. Na altura, aí o coaching... teve uma ajudinha lá em casa, já sei, não é? Que me inspirou neste caminho. Neste caminho. E tanto me foi dizendo que provavelmente o caminho poderia ser por aqui. E eu ainda estive cética durante algum tempo e depois resolvi, não, ok, vamos lá experimentar. Se já houve alguém a ter sucesso nesta área, por que não aliar as duas coisas? Claro. Só que lá está, não é? Em 2011 o coaching já era falado cá em Portugal, não é? Mas na nutrição ainda não. Portanto, era assim uma novidade. Ainda hoje. E ainda hoje, é um pouco falado, não é? Sim. E então foi assim o abrir caminhos para esta nova forma de atuar e para esta nova metodologia. E depois, em 2012, foi quando, depois de eu, obviamente, já ter aplicado nas minhas consultas, começar a perceber a motivação com que os meus pacientes passaram a sair das minhas consultas, não é? Viu logo diferença quando começou a aplicar? Logo diferença. Isso foi uma coisa que, em primeiro lugar, o coaching, em primeiro lugar, deve ser sempre aplicado connosco. O coaching é uma ferramenta de autoconhecimento, não é? Sim. Portanto, no momento em que eu, enquanto profissional, comecei a mudar a minha abordagem, comecei a ter uma noção do que é que eu poderia melhorar na minha consulta, obviamente que isso também começou-se a refletir nos meus pacientes, na sua motivação e, obviamente, na sua fidelização na consulta, não é? Portanto, em vez de ter aqueles pacientes que vão uma vez e vão-se embora e que, obviamente, eu aí não consigo ajudá-los, não consigo trabalhar com eles, comecei a ter aquele paciente que é o paciente que nos dá gosto de trabalhar, que é aquele que quer voltar. Que mesmo que haja dificuldades, porque obviamente há sempre dificuldades, não é? Quando estamos a falar de um processo de emagrecimento, isto não é linear. Vai haver altos e baixos, vai haver alturas em que dá vontade de desistir, vai haver alturas em que vai haver retrocessos, como é óbvio, não é? Isto não é um processo direitinho, linear, de estamos a emagrecer em todas as semanas e chegamos ao final e já está. Não é assim, não é? Porquê? Porque a alimentação é muito mais do que escolhermos os alimentos, confeccionarmos e comermos, não é? A alimentação também tem esta componente emocional e é uma componente fortíssima. Sim. Fortíssima, não é? E que mexe aqui com os químicos Imenso. imenso do cérebro, não é? É, imenso. Aliás, de certeza que o Ricardo, por exemplo, quando vai almoçar com a sua família ou com os seus amigos, se calhar dá por si a comer mais quantidade ou a escolher outros alimentos que, se calhar, se fizer uma refeição só para si lá em casa, não come, se calhar, nem metade, não é?
Pois, eu se calhar não sou bem exemplo para ninguém, porque a Joana nunca me viu comer e não sabe o alarve que eu sou. Mas pronto, mesmo em casa e fora de casa. Não parece, Okay. Pronto, eu não sei para onde é que vai a comida, mas sei que ela entra cá. Mas e depois eu até só que eu vivi uns anos sozinho, morava sozinho e chegava a fazer uma tachada de feijoada só para mim. Só para si. Porque também como é que dá para fazer uma feijoada para uma pessoa? Não dá, não é? Isso é impossível, não é? É impossível. Mas eu fazia, não era por estar sozinho que eu deixava de fazer essas coisas. Mas depois lá está, aquilo. Há coisas que, claro, se eu tiver companhia, mas mais do que isso é ter tempo. Certo. Ter tempo. Porque há uma coisa que eu já descobri, que faço sem ser de propósito, mas que já descobri que ajuda também no facto de, pronto, eu nunca engordar, é que eu demoro imenso a comer. Se tiver uma hora de almoço, eu passo 45 minutos com o prato à frente, enquanto os outros acabam em 20 ou 15. Certo. E que se calhar têm muito mais peso do que o Ricardo. Sim. Claro. Isso tem a ver aqui com um mecanismo que vai influenciar a nossa saciedade, que é nós quando começamos a ingerir os alimentos, o nosso cérebro precisa de cerca de 15 a 20 minutos até receber a mensagem, isto de uma forma muito simples, não é? Até receber a mensagem de que efetivamente estou a comer. Portanto, o que é que acontece quando alguém come mais rápido, não é? Em 10 minutos, às vezes em 5 minutos, não é? Com a correria do dia-a-dia. Chega ao final e continua com fome, porque o cérebro não assimilou a ideia de que já comi, já terminou a refeição. E é curioso que o comer rápido é um comportamento que é comum a pacientes que têm excesso de peso e que têm obesidade. Portanto, inclusivamente, esse é um dos primeiros pontos que acaba por se trabalhar, que é o comer de uma forma mais pausada, não é? E estar mais consciente dos seus alimentos, daquilo que está a comer. Claro. Quando nós estamos um pouquinho mais conscientes da nossa alimentação, de que estamos a fazer uma refeição, de que estamos a mastigar, quando passamos isso para o nosso consciente, conseguimos fazer pausas, conseguimos perceber, para além de saborear melhor os alimentos, não é? Mas conseguimos ganhar este tempo que o nosso cérebro precisa até receber a mensagem de que efetivamente estou a comer, e este é o primeiro passo para evitar comer mais quantidade ou comer logo de seguida outro alimento. Muitas vezes são alimentos mais calóricos e depois vão desencadear estas questões, excesso de peso, obesidade. Bem, nós agora já estamos já mais de meio de agosto, já é dia 19, mas já passou o pico da loucura, não? Das dietas e isso. É assim, normalmente a grande busca para o nutricionista acaba por ser ali nestes meses de verão, não é? Porque isto é um contrassenso. Emagrecer e chegarmos a um peso ideal e a um corpo ideal, isto é um trabalho que deve ser feito durante o inverno, que é para termos resultados no verão, não é? Pois. A questão é que parece que chegamos ali a maio e as roupas começam a ficar mais folgadas e já começa a apetecer ir para a praia, e depois é quando as pessoas começam a perder 10 quilos no mês. É, exatamente. E são objetivos irrealistas, não é? Pois. Esse, por exemplo, é um dos focos que, quando eu ou os profissionais já formados nesta metodologia do Nutri-Coaching, que é aliar o coaching à consulta de nutrição, essa parte dos objetivos é algo que nós trabalhamos de uma forma muito específica e de consulta a consulta. Porque é diferente ir a uma consulta e, ok, eu quero perder peso, mas não estabelecemos um objetivo, não estabelecemos uma meta, não estabelecemos um prazo, então mais facilmente a pessoa vai divagar, vai perder focos, vai perder motivação e vai desistir. Ou seja, não pode ser nem 8 nem 80, não é? Certo. Eu tenho que perder num mês, mas também não pode ser, eu vou perdendo logo. Exatamente. Porque senão o que é que acaba por acontecer? Se eu tenho na minha mente, eu vou diminuir os 10 quilos no mês, obviamente que vou chegar ao final do mês e isso não acontece, fico frustrada e entro aqui neste loop negativo de pronto, então eu não consigo, são estas convicções que muitas vezes estão por trás e fazem com que a pessoa passe a acreditar que não é capaz de emagrecer e vai adiando e adiando a decisão. Mas por outro lado, também não deve ser algo de ok, eu agora quero emagrecer e vão-me deixando andar. Porque senão depois o risco é, passa um verão, passa outra vez o inverno, passa o verão seguinte e nós continuamos exatamente com o mesmo peso ou até mais.
não é? Então, esse aqui é também um foco do nosso trabalho, que é, nós queremos pacientes fidelizados, não é? Queremos pacientes que tenham resultados e, de preferência, que não andem de verão em verão atrás de nós, a não ser que seja pelos bons motivos. Porque só aqui para dar uma ideia relativamente à questão dos objetivos e do perder peso, é algo que eu foco muito nas consultas e na formação, que é um dos princípios para o objetivo, para além de, obviamente, ter uma data, que é para nós sabermos que temos aquele prazo até atingir. Quando nós temos uma data, é mais fácil mantermos o nosso foco e é mais fácil nós irmos criando estratégias e ações e compromissos connosco, ou no caso aqui com o profissional, não é? com o nutricionista, para no final conseguirmos atingir o nosso objetivo. E esse é um ponto importante, termos uma meta. Por outro lado, o objetivo deve ser positivo. Principalmente quando nós trabalhamos o emagrecimento, não é? É totalmente diferente eu ter alguém que está todos os dias a mandar as mensagens para o cérebro a dizer eu tenho de perder 10 quilos, não é? Do que eu dizer todos os dias para mim mesma eu vou atingir 65 quilos, por exemplo. A nível motivacional, é totalmente diferente. Porque quando eu digo eu tenho de perder 10 quilos, são aqui várias palavras negativas. Pois. E isto vai matar a minha motivação. Pois. Eu tenho de... É obrigação. algo que é uma obrigação, Pronto. não é? É uma obrigação. Ninguém diz, por exemplo, quando tem uma viagem marcada para as Maldivas, por exemplo, não é? Ninguém diz eu tenho de ir para as Maldivas. Até parece que soa mal, não é? Pois, Ninguém diz eu tenho de ir. Quem é que te obriga? Pois. Parece que é uma obrigação, não é? Normalmente nós dizemos eu gostava de ir, ou eu quero, ou eu vou. Ir, claro. Não é? Pois. Então é a mesma coisa. Porque é que na parte dos nossos objetivos a nível de consulta, no caso aqui específico do emagrecimento, por exemplo, não é? Porque é que tem de ser desse modo, não é? Claro. Eu tenho de, já está a matar logo por aí a minha motivação de fazer o que quer que seja, não é? Depois, perder é um verbo também negativo. Portanto, são aqui várias palavras que, inconscientemente, eu ao dizer todos os dias para mim mesma eu tenho de perder 10 quilos, eu tenho de perder 10 quilos, eu tenho de ir à nutricionista e tenho de ter perdido peso, é algo que todos os dias eu estar a pensar nisto e verbalizar é algo que vai fazer com que, obviamente, depois a minha disciplina no meu dia-a-dia, as minhas escolhas alimentares, a minha vontade de fazer diferente, vai ser muito maior. Eu vou fazer as coisas, se calhar, com um esforço muito maior, quando não deve ser um esforço, deve ser algo que eu vou fazer porque eu quero. Pois. Então, este é, assim, um pequeno truque Estou a que vai perceber fazer toda a perfeitamente. diferença. Então, Estou a perceber eu vou sugerir aos meus pacientes, não é, que digam eu quero atingir 65 quilos ou eu vou ter esse peso. Enfim, o objetivo que se esteja a trabalhar, que não tem que ser apenas o emagrecimento, não é? Não São parece estas pequenas ninguém, coisas. ao contrário, a dizer que quer engordar. Claro, claro, claro Eu, que quando sim. era miúdo, eu era extremamente magro, não é? E uma vez fui à médica de família, fui perguntar se ela me podia me dizer o que é que eu podia fazer para engordar, e ela correu comigo a pontapé. Foi. É porque ela era tão magra como eu, e então achou que tu estás bem, é assim, ficar daqui para fora, e pronto, está bem. Claro. Mas é curioso porque os pacientes que têm excesso de peso e que têm obesidade, claro que deparam-se com esta realidade, não é de 1 nem 2 anos, não é? Muitas vezes Pois. é a vida toda neste sofrimento, não é? E nestas tentativas e frustração. É tentativa e frustração, não é? Até que chegam a um ponto, obviamente, que chegam até nós e estão descrentes, estão resistentes, acham que não vão ter resultados. Daí o coaching ter aqui um papel fundamental, porque neste tipo de pacientes, principalmente nestes pacientes que já têm aqui um historial por trás, não é um plano alimentar perfeito e maravilhoso que vai ser a solução de todo. Não é? Eu até costumo dizer plano alimentar ou as dietas, nós vamos ao Google, colocamos e encontramos tudo e mais alguma coisa. Não é? Pois, mas isso não é nada, isso a gente Claro. nem sabe. Sei lá se aquilo é bom ou se não é bom. E depois é assim, aquilo que resultou com o outro não quer dizer que resulta comigo. Exatamente, exatamente. Em desespero a pessoa vai tentar tudo, não é?
E estes pacientes são efetivamente desafiantes por isto mesmo, porque já experimentaram muitas coisas.